Fala galera, sejam todos muito bem-vindos de volta Lendo Livros para você. Hoje estamos aqui com mais um conto para o nosso mês do horror, aí no mês de outubro. E a história de hoje é de Edgar Allan Poe. Vamos ler aí Berenice. As luzes já estão apagadas, o clima foi criado, os lobos uivam, as corujas... Não sei o que a coruja faz, mas vamos lá, vamos começar aqui a história. Berenice, 1835. A infelicidade é múltipla, a desgraça se alastra na terra em variadas formas, espraiando-se pelo horizonte como um arco-íris, com a mesma variedade multicor, identificáveis, mas ao mesmo tempo amalgamadas. Espraiando-se pelo horizonte como um arco-íris. Como pude extrair da beleza uma espécie de desencanto, de um pacto de paz, uma reprodução de pesar? Porém, como na ética, o mal é a consequência do bem, assim, de fato, o pesar nasce do júbilo. Ou a lembrança da alegria passada é a angústia do presente. Ou as agonias atuais têm sua origem nos êxtases que poderíamos ter desfrutado. Meu nome de batismo é Egeu. O de família não revelarei. Contudo, não existem nessas terras torres cuja antiguidade seja mais reverenciada do que os melancólicos e cinzentos salões que herdei de meus antepassados. Nossa linhagem já foi chamada de raça de visionários, e em diversos detalhes notáveis, no caráter da mansão familiar, nos afrescos do salão principal, nas tapeçarias dos aposentos, nos entalhes de alguns contrafortes na sala de armas, mas sobretudo na galeria de pinturas antigas, no estilo da biblioteca e por fim na própria natureza peculiar dos livros que lá estavam, existem provas mais do que suficientes para embasar essa crença. Essa crença que era uma raça de visionários, né? As recordações de meus primeiros anos estão ligados à biblioteca e aos seus volumes, dos quais não direi mais nada. Foi lá que minha mãe morreu, foi onde nasci. No entanto, é mera indolência dizer que não viveu antes, que a alma não goza de existência prévia. Você discorda? Não discutiremos o assunto. Estando convencido, não busco convencer. Recordo-me, porém, de formas aéreas, olhos espirituais e expressivos. Recordo-me de sons musicais, embora pesarosos, uma recordação incapaz de ser extirpada. Uma lembrança como uma sombra, vaga, variável, indefinida, instável, e como uma sombra também por minha incapacidade de me livrar dela enquanto o raio de sol de minha lucidez ainda existir. Nesse cômodo nasci, despertando assim da longa noite do que parecia, mas não era, um vácuo para logo adentrar as regiões dos contos de fada, em um palácio da imaginação nos brávios domínios do pensamento monástico e da erudição. Não é de se admirar que tenha contemplado o ambiente ao meu redor com um olhar surpreso e febril, que tenha perdido a mocidade nos livros e dissipado a juventude em desvarios. Mas é peculiar que, com o passar dos anos, já com idade madura, ainda me encontrasse na mansão de meus antepassados. Hoje em dia não é tão peculiar assim, tá? Bem comum a gente já na idade madura ainda se encontrar na casa dos seus antepassados, digamos assim. É espantoso perceber como a estagnação da casa ceifou minhas primaveras. Espantoso como a natureza do pensamento mais trivial invertia-se por completo. As realidades do mundo afetavam-me como visões e nada mais do que isso, enquanto as loucas ideias da terra dos sonhos tornavam-se, por sua vez, não o material de minha existência cotidiana, mas minha própria existência em si. Berenice e eu éramos primos e crescemos juntos na mansão de minha família. Contudo, crescemos bem diferentes. Eu adoentado e melancólico, ela ágil, graciosa e transbordando energia. Não parece não, mas beleza. Ela passeando pelas colinas, eu enclausurado estudando. Eu, limitado aos confins do meu próprio coração, viciado de corpo e alma às meditações mais intensas e dolorosas. Ela, vagando displicente pela vida, sem pensar nas sombras em seu caminho, nem no voo silencioso das nigérrimas asas das horas. Berenice, o nome dela invoco. Berenice! E das ruínas encanecidas da memória, milhares de recordações tumultuosas despertam com o som. Tenho sua imagem vívida diante de mim agora, como nos velhos tempos de leveza e alegria. Uma beleza deslumbrante, ainda que estranha. Sílfide, entre os arbustos de Arnhem.
a náiade e suas fontes. Então tudo é mistério e terror. E um conto que não deveria ser contado. Uma doença fatal. Desceu como um simum. Ao Simões de novo, para quem viu aí outra história da carta na garrafa, né? Desceu como um simum sobre ela, e diante de meus olhos, o espírito da transformação a fustigou, impregnando sua mente, seus hábitos e seu modo de ser, e de maneira ainda mais sutil e tenebrosa, modificando até mesmo a sua própria personalidade. Ai de mim, o destruidor veio e foi embora, e a vítima, onde ela estava? Eu não mais a reconhecia, ou não a reconhecia mais como Berenice. Entre a numerosa sucessão de enfermidades acarretadas pela primeira, fatal, que operou uma transformação tão horrenda na constituição moral e física de minha prima, devo mencionar como a mais perturbadora e obstinada uma espécie de epilepsia que, não raro, culminava em um transe que se assemelhava deveras com a morte e cuja recuperação se dava, na maior parte das vezes, de maneira assombrosamente abrupta. Entrementes, minha própria doença, pois disseram que assim devo chamá-la, minha própria doença se agravou, adotando por fim um caráter monomaníaco de forma inédita e extraordinária, piorando a cada hora, a cada instante, e enfim, tornando-me por completo de maneira incompreensível. Essa monomania, se devo nomeá-la como tal, consistia em uma irritabilidade mórbida das faculdades mentais que a ciência metafísica denomina de atenção. É bem provável que eu não seja compreendido, mas receio de fato não ser possível, de maneira alguma, transmitir ao leitor comum uma ideia adequada da intensidade nervosa de interesse com a qual, em meu caso, as capacidades meditativas, para evitar termos mais técnicos, se ocupavam e se sepultavam, na contemplação até mesmo dos objetos mais prosaicos do mundo. Meditar por longas horas incansáveis com a atenção fixada em algum artifício frívolo na margem ou na tipografia de um livro, quedar-me absorto durante boa parte de um dia de verão em uma sombra excêntrica projetada de modo oblíquo na tapeçaria ou em uma porta, distrair-me por uma noite inteira observando a chama fixa de uma lamparina ou as brasas de uma fogueira, divagar por dias a fio acerca do perfume de uma flor, concentrar-me na repetição monótona de uma palavra comum, até que o som, por força de repetição frequente, deixasse de transmitir qualquer significado à mente, perder qualquer noção da existência motora e física por meio de uma absoluta imobilidade corporal mantida por longas e obstinadas horas. Tais eram algumas das mais comuns e menos perniciosas excentricidades provocadas por um comprometimento em minhas faculdades mentais, que, embora não fossem inéditas, sem dúvida, desafiavam qualquer tipo de análise e explicação. Contudo, não quero ser mal interpretado. A fixação exagerada, severa e mórbida, assim incitada por objetos frívolos, não deve ser confundida com uma tendência à elucubração comum a toda a humanidade, ainda mais pronunciada em pessoas dotadas com uma imaginação febril. Não era sequer, como se poderia imediatamente supor, uma condição extrema ou exagero de tal propensão, mas algo primário e essencialmente distinto. No primeiro caso, o sonhador ou entusiasta interessado por um objeto em geral não frívolo, sem perceber, perde o foco no objeto em si para engajar-se em um emaranhado de deduções e sugestões por ele provocadas até que, ao fim de um opulento devaneio, perde de vista o estímulo ou a causa primária de suas reflexões, que terminam esquecidas por completo. Em meu caso, o objeto que me capturava era invariavelmente frívolo, embora ganhasse, pelo filtro de minha visão distorcida, uma relevância irreal. Pouquíssimas deduções eram feitas e, quando tal coisa acontecia, elas retornavam de maneira persistente ao objeto original como centro. As meditações nunca eram agradáveis e, ao término de um devaneio, a causa inicial, longe de estar oculta, excitaria um interesse extremamente exagerado, o que constituía a característica predominante da doença. Resumindo, as faculdades mentais mais exercitadas em meu caso eram, como já disse, aquelas relativas à atenção, ao passo que o sonhador perdido em devaneios manifesta as faculdades especulativas. Meus livros na época, se não serviam para agravar ainda mais a doença, compartilhavam, como se pode perceber em sua natureza imaginativa e consequente, as características constitutivas do mal em si. Lembro-me bem, entre outros, do Tratado de Amplitude Beati Regni Dei, do nobre italiano Coelius Secundus Curio. Lembro-me da grande obra de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, e de Carne Christi, de Tertuliano,
no qual a frase é paradoxal: Mortus est Dei filhos, que significa: o Filho de Deus está morto, é crível aquilo que está para além da crença, ele se ergueu do túmulo, certo é aquilo que é impossível. Continuando, ocupava-me por completo em diversas semanas de investigação laboriosa e infrutífera. Assim, minha razão, abalada em seu equilíbrio tão somente por coisas triviais, assemelhava-se ao penhasco oceânico mencionado por Ptolomeu Hefestião, que resistia bravamente aos ataques da violência humana e à fúria ainda mais feroz dos ventos e dos mares, mas tremia ao toque de uma flor chamada abrótia. A abrótia, segundo a mitologia grega, era a flor predominante no reino de Hades, estando assim vinculada aos mortos e aos seus domínios. E embora para um pensador indiferente possa parecer inequívoco que a alteração provocada na condição moral de Berenice por sua lamentável doença fosse capaz de me fornecer diversos objetos para o exercício daquela meditação intensa e normal, cuja natureza estou tentando penosamente explicar, percebemos, eu acho que foi pelo menos aí 2 páginas só de explicação do que é essa... Me ajuda, cara, pelo amor de Deus. Nos intervalos lúcidos de minha enfermidade, a desgraça me trouxe intenso sofrimento, e sentindo profundamente a destruição completa de sua vida delicada e bela, não deixei de ponderar a miúde e com muita consternação sobre as causas assombrosas capazes de produzir uma transformação tão estranha e repentina. Todavia, essas reflexões se destacavam da idiosincrasia de minha doença e teriam ocorrido em circunstâncias semelhantes a qualquer pessoa comum. Fiel à sua própria natureza, a enfermidade ocupava-se com as mudanças menos importantes, porém mais surpreendentes, que alteraram a constituição física de Berenice, na distorção singular e assustadora de sua personalidade. Acho que vai começar agora, hein? Nos dias mais fulgurantes de sua beleza sem par, estou certo de que jamais a amei. Na estranha anomalia de minha existência, meus sentimentos nunca foram do coração, sendo minhas paixões sempre circunscritas à mente. Pelo cinza da aurora, pelas sombras da floresta que filtravam pela treliça ao meio-dia, no silêncio de minha biblioteca durante a noite, ela aparecia diante de meus olhos e eu a contemplava. Não como uma Berenice de carne e osso, mas como uma Berenice onírica. Não como um ser da terra, mas como uma abstração de tal ser. Não como algo a se admirar, mas analisar. Não como objeto de amor, mas como tema da especulação mais impenetrável, ainda que despretensiosa. E súbito, pus-me a estremecer em sua presença, empalidecer quando ela de mim se aproximava, embora lamentando sua decadência e desolação, e lembrei que ela há muito me amava, e em um momento funesto falei em casamento. A ocasião de nossas núpcias se aproximava quando, em uma tarde de inverno, um daqueles dias extemporâneos, cálidos, serenos e brumosos, que protegem o ninho da bela ave Alcione, estava eu sentado e julgava estar só no gabinete interno da biblioteca. Porém, erguendo os olhos, vi que Berenice estava parada à minha frente. Nossa senhora, eu tô arrepiando aqui, ó. O que teria me causado uma impressão de silhueta vacilante e indistinta? Seria minha própria imaginação agitada? Ou a influência nebulosa da atmosfera, a indefinição crepuscular do aposento? Quiçá as vestes cinzentas que lhe pendiam do corpo. Não consegui processar. Ela não disse uma palavra, e não pude, por nada nesse mundo, proferir uma única sílaba. Um gélido calafrio percorreu meu corpo. Uma ansiedade intolerável me oprimia. Uma curiosidade voraz consumia minha alma. Reclinando-me na cadeira, permaneci por alguns instantes paralisado, sem fôlego, com os olhos fixados na aparição diante de mim. Sua magreza era lamentavelmente excessiva, e não restou, aninhado em um mísero recanto de sua silhueta, um só vestígio da antiga aparência. Por fim, meus olhos ardentes detiveram-se em seu rosto. A fronte era alta, muito pálida e de singular placidez. O cabelo, outrora negro, agora cobria parcialmente a testa, obscurecendo as têmporas encovadas com uma profusão de cachos de um amarelo vivo que, em seu caráter fantástico, destoava com a melancolia que predominava em seu semblante.
Os olhos mortiços e opacos pareciam não ter pupilas distinguíveis, e desviei os meus involuntariamente de seu olhar vítreo para contemplar os lábios finos e enrugados. Eles se entreabriram e, em um sorriso peculiar, os dentes de Berenice, assim alterada, revelaram-se aos poucos para mim. Quisera Deus que eu nunca os tivesse visto, ou tendo-os visto que tivesse morrido. A batida de uma porta distraiu-me, mas erguendo o olhar em seguida, percebi que minha prima havia deixado o cômodo. Porém, infelizmente, não deixou o desordenado cômodo de meu cérebro. Literalmente alugou um AP na cabeça do maluco. E o espectro alvo e macabro de seus dentes tampouco me abandonaram. Nenhuma mácula em sua superfície, nenhuma nódoa em seu esmalte, nenhuma falha em seus contornos. Um instante de seu sorriso foi suficiente para cravá-lo em minha memória. Eu os vi agora, ainda com mais nitidez do que antes, quando estive bem diante de mim. Os dentes estavam aqui, ali, por toda parte, visíveis e palpáveis diante de mim. Longos, estreitos e excessivamente brancos, como os lábios pálidos contorcendo-os sobre eles, como se no tenebroso instante de seu primeiro desvendar. Então adveio a fúria violenta de minha monomania e travei uma luta inglória contra a sua estranha e irresistível influência. Nos objetos multiplicados de meu mundo externo só conseguia pensar nos dentes, desejava-os com um ardor frenético. Todos os demais assuntos e interesses amalgamaram-se em sua simples contemplação. Apenas eles estavam presentes no olho de minha mente, e apenas eles, em sua individualidade única, tornaram-se a essência de minha vida mental. Eu os analisava sob todos os aspectos. Imaginava-os de todas as maneiras, sondava-os em suas características, detinha-me em suas peculiaridades, ponderava sobre sua conformação. Divagava acerca da alteração em sua natureza, estremecia ao atribuir-lhes em imaginação, sentimento e ciência, e mesmo sem o auxílio dos lábios, uma capacidade de expressão moral. Já foi dito com razão sobre Mademoiselle Salé, e sobre Berenice, acreditava ainda com mais razão que que é isso aqui? Marie Salé foi uma bailarina francesa. Em relação ao artista, escreve em francês, todos os seus passos eram sentimentos. Já sobre Berenice afirma que todos os seus dentes eram ideias. Ok. Aqui jaz o pensamento imbecil que me levou à destruição. Desideias. As ideias, né? Por isso eu os desejava tão loucamente. Sentia que a paz e a razão apenas me seriam restituídas quando os possuísse. E então a noite desceu sobre mim. A escuridão chegou, demorou-se e foi embora. O dia mais uma vez raiou e logo as brumas de outra noite agruparam-se no céu e eu permanecia sentado imóvel naquele cômodo solitário, ainda enclausurado ao meditar, e o espectro dos dentes mantinha sua terrível ascendência sobre mim, com a nitidez mais intensa e tenebrosa, como se flutuasse pelas luzes cambiantes e sombras do aposento. Por fim, um grito alucinado penetrou à força meus devaneios, seguido após uma pausa pelo som de vozes consternadas que se alternavam com gemidos de pesar e de dor. Levantei-me às pressas e, abrindo uma das portas da biblioteca, deparei-me com uma criada no vestíbulo aos prantos. Ela informou que Berenice se foi, estava morta. Tomada por um ataque epilético, sucumbiu pela manhã e agora, com a chegada da noite, o túmulo já estava pronto para recebê-la e todos os preparativos do velório haviam sido devidamente executados. Com o coração cheio de pesar, ainda que relutante e oprimido pelo pavor, dirigi-me aos aposentos da morta. O quarto era amplo, muito escuro e a cada passo em sua atmosfera lúgubre, deparava-me com os aparatos do sepultamento. O esquife, segundo me disse um criado, jazia cercado pelas cortinas do leito e em seu interior garantiu-me em um sussurro tudo o que restou de Berenice. Quem me perguntou se eu não queria olhar a morta? Ouvi essa pergunta e, no entanto, não vi lábio algum se movendo. O eco de suas sílabas ainda pairava no cômodo. Era impossível recusar. E com uma sensação de asfixia, arrastei-me até o leito. Suspendi então com cuidado os negros panos das cortinas.
Quando tornei a soltá-la, caíram-me sobre os ombros, alijando-me assim dos vivos, encerrando-me em estreita comunhão com a morta. A atmosfera estava impregnada de morte. O odor peculiar do caixão enojava-me. Julguei sentir um cheiro desagradável exalando do cadáver. Eu teria dado mundos para escapar, para fugir da influência perniciosa da morte, para respirar mais uma vez o ar puro dos céus perenais. Contudo, não possuía mais forças para me mover. Os joelhos falhavam e permaneci enraizado no local, contemplando fixamente o cadáver estendido no ataúde negro e descoberto. Deus do céu, seria possível? Estaria meu cérebro me pregando uma peça? Ou o dedo da defunta de fato se moveu na mortalha que o envolvia? Hirto de inexprimível pavor, ergui lentamente os olhos para fitar o rosto do cadáver. Seu queixo foi envolvido em uma faixa de tecido que, não sei como, se soltou. Os lábios lívidos estavam contorcidos em uma espécie de sorriso, e em meio às trevas que o envolviam, brancos e luzídeos, os dentes sinistros de Berenice expunham-se diante de meus olhos com palpável realidade. Em um espasmo, afastei-me do leito, e sem pronunciar uma palavra, fugi como um louco daquele cômodo triplamente assombrado pelo horror, pelo mistério e pela morte. Encontrei-me sentado na biblioteca mais uma vez a sós. Sentia como se estivesse acordado há pouco de um sonho confuso, agitado. Sabia já ser meia-noite e tinha plena consciência de que, desde o pôr do sol, Berenice havia sido enterrada. Porém, não tinha nenhuma recordação definida a respeito do que se deu nesse tenebroso intervalo. Minha memória, contudo, estava repleta de horror. Horror ainda mais horrível por ser vago. Terror ainda mais terrível por sua ambiguidade. Era uma página atemorizante no registro de minha existência, escrita com lembranças turvas, assombrosas, incompreensíveis. Esforcei-me para decifrá-las, mas em vão. De vez em quando, como o espírito de um som finado, um grito feminino, penetrante e pungente, parecia ressoar em meus ouvidos. Eu havia feito algo, mas o quê? E os ecos do aposento respondiam-me: mas o quê? Na mesinha ao meu lado ardia um candeeiro e junto dele havia uma pequena caixa negra como ébano. Não era particularmente notável e eu já tinha visto várias vezes em outras ocasiões, pois pertencia ao médico da família. Porém, como veio parar ali na minha mesa e por que eu estremeci ao contemplá-la? Não sabia explicar de modo algum. Meus olhos, por fim, pousaram sobre as páginas abertas de um livro onde havia uma frase sublinhada. Eram as simples, ainda que singulares, palavras do poeta Ebn Zayat. E aí eu dei uma pesquisada aqui. Essas palavras significam o seguinte: meus amigos me disseram que se eu visitasse o túmulo do meu amigo, minhas preocupações seriam um pouco aliviadas. Por que ao perscrutá-las, porque ao perscrutá-las um arrepio erguia-me os cabelos e o sangue congelava-me nas veias. Ouvi uma batida suave na porta e, pálido como um defunto, um criado entrou, pé ante pé. Estava visivelmente transtornado e se dirigiu a mim com uma voz trêmula, rouca e sussurrante. O que estava dizendo? Ouvi apenas frases truncadas. Contou sobre um grito lancinante que cortou o silêncio da noite e sobre como a criadagem se reuniu em busca da origem do som. Então sua voz tornou-se tenebrosamente distinta e ele me falou murmurando sobre um túmulo violado e sobre um cadáver desfigurado encontrado no local. Um corpo envolto em uma mortalha, mas ainda respirando, palpitante, vivo. Ele então apontou para minhas vestes, estavam enlameadas. Eita porra! Com respingos de sangue coagulado. Estando eu em silêncio, o criado me pegou pela mão com gentileza. Notei que minhas mãos traziam marcas de unhas humanas. Ele chamou minha atenção para um objeto apoiado contra a parede. Fitei-o por alguns instantes. Era uma pá. Com um grito, lancei-me sobre a mesa e agarrei a caixa que estava sobre ela. Porém, não consegui abri-la e com as mãos trêmulas deixei que escorregasse de meus dedos. Ela caiu com um pesado baque, partindo-se em pedaços de seu interior com um som estridente. Espalharam-se instrumentos de extração dentária, misturados com pequeninos objetos brancos e luzídeos que se dispersaram pelo assoalho.